Oi, pessoal. Nós vimos na aula anterior argumentando que a teoria do intervalo não satisfaz a parte gramática e sintática do hebraico, né? Então, favorecendo a análise sintática, favorece mais a abordagem tradicional, onde o Gênesis 1 fala uma afirmação introdutória, afirmação como se resumisse todo o processo da criação, né? Criação de o versículo 2, começando a nova cena, né? E falando o contexto em que todos os processos posteriores de criação acontecem até no capítulo 2, versículo 4. Não é? Então, o Martim Lutero afirma sobre Gênesis 1:1 que o significado simples que Moisés queria dizer. Portanto, o que ele queria dizer é tudo que existe foi criado por Deus, né? Uma visão tradicional. Agora, a palavra no princípio indica o quê? Indica o começo de tudo, né? Começo de tudo. E aqui na palavra no princípio, como eu tinha falado, que Bereshit é uma palavra composta de B, né? Preposição com significado de em, com, por, e Reshit, princípio. Então, esta preposição B, na verdade, pode indicar a significância temporal e também o que? Significância espacial. Tá? Nós podemos usar essa preposição em, né? Em, com, por, para ambos casos. Então, quando nós falamos no princípio, possivelmente nós podemos pensar que nesse princípio é quando Deus introduz o quê? Introduz o espaço, né? Que seria o espaço do mundo, universo, que seria composto por céus e a terra aqui, nesse caso, nosso caso, né? E também do tempo, como nós bem entendemos. E além de o quê? Além de a massa. Porque possivelmente antes desse princípio, como Deus que nós conhecemos Deus é Espírito, certo? Deus é Espírito. Então, Deus estava acima do tempo e acima do espaço, né? Espaço. Então, poderíamos dizer que Deus está no mundo espiritual, estava no mundo espiritual, não é? Ou nós poderíamos dizer que mundo celestial. Né? E Deus criou nesse princípio, então, o espaço e o tempo e a massa física. Né? E, por outro lado, no princípio, marca o quê? Uma inauguração, né? Inauguração, tá? Um começo. Mas, quando nós falamos no começo, nós apontamos naturalmente para um fim, não é isso? Para um fim. Tá? E isso faz sentido porque tudo que começou aqui em Gênesis, consumado no último livro da Bíblia, né? Que é Apocalipse, né? Então a gente vê o fim a criação e a história humana em Apocalipse. Certo? E como na aula do Pentateuco eu expliquei que Gênesis como prólogo da Bíblia, né? E Apocalipse seria epílogo da Bíblia.
no caso, né? Também algo interessante nós podemos ver que no capítulo 1 de Gênesis começa o que? Fala sobre a criação, né? Fala sobre a criação. E nós podemos ver no último capítulo da Bíblia, capítulo 21 e 22 do Apocalipse, também fala o quê? Fala sobre a criação, a nova Nova Jerusalém, né? Novos céus e a nova terra. E no capítulo 2 de Gênesis, fala sobre o quê? Sobre o casamento, né? Deus instruindo, Deus criando Eva para o Adão, e há um casamento literal, assim dizer, né? E também a instrução sobre casamento. E no penúltimo capítulo do último livro da Bíblia, que é Apocalipse, no capítulo 21, também o quê? Há uma descrição do casamento, não é? Com noivo e com a noiva, que é a igreja, o noivo Jesus, que é a igreja. E também, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o que? A presença de Satanás, claro que o serpente, né? Serpente. E Apocalipse fala o diabo, o Satanás, como antiga serpente, não é? Então, terceiro capítulo de Gênesis, terceiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, fala de aparição de Satanás em forma de serpente. E também no Apocalipse, o 20, fala sobre Satanás. Então, a gente vê um paralelismo forte, né? Inauguração no Gênesis e consumação, sua consumação no último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Deus criou os céus e a terra. Deus é Elohim. Eu creio que vocês já estudaram a respeito disso, não é? Elohim está em plural, mas nós traduzimos como Deus, em vez de deuses. Mas há versos que foram traduzidas como deuses, a mesma palavra hebraica, quando se refere aos deuses pagãos, né? Pagãos. Mas aqui no Gênesis 1, Elohim, né? Elohim, porque ele termina com sufixo plural, né? Masculino plural, certo? Então, Elohim, deuses. E por que será que é isso? Por que traduzimos como singular, Deus Criador? E o livro sintático apresenta a singularidade, chamada singularidade de majestade, né? Singularidade de majestade. E possivelmente essa pluralidade que aparece indica a majestade de Deus, né? Isso é um argumento mais defendido, né? Ou também tem uma outra abordagem, é o quê? Aqui, como em plural, está se referindo a Deus em trindade, né? Mas também uma possível abordagem seria uma abordagem contextual, considerando que os primeiros leitores seriam israelitas que estavam entrando na Terra Prometida, em Canaã. Pode ser que haja um aspecto teológico aqui, porque lá na Terra Prometida, Canaã, era o quê? Era uma religião, eles tinham uma religião politeísta e havia várias divindades. A divindade mais conhecida é o quê? Deus mais conhecido de Canaã era o quê? Baal, certo? Baal era o quê? Deus da tempestade, certo? Então eles adoravam Baal justamente para obter a chuva, porque sua principal atividade era a agricultura e a terra precisava da chuva.
Se você estudar um pouco a geografia da região da Palestina, certamente você vai notar como a chuva era importante para aquela região, né? Aquela região. Então, eles adoravam Deus Baal, para obter mais chuva. Mas então, Baal era Deus principal, mas também tinha o quê? Consorte Aserá, ou Astarote, né? Astarote tinha outras divindades. E o patriarca das divindades era quem? Era Deus El, não é? Então, nós podemos associar esse conceito, o contexto religioso da terra de Canaã. Talvez Deus teria usado Elohim em plural, que na verdade é plural de Eloá, né? Eloá, e que é mesmo o nome do El, mas Elohim como Deus muito maior, né? El muito mais majestoso, que é criador de todo o universo, né? Do criador dos céus e a terra, dos seres humanos e todas as criaturas, mostrando que Deus de Israel, Deus de Javé, na verdade é Deus de Elohim, né? Aquele Deus El, que é patriarca dos deuses da terra de Canaã, né? Mas o Deus de Criador é muito mais superior. Então, expressando em pluralidade, mas enfatizando que a majestade de Deus Elohim, mostrando que Ele, Deus de Israel, é muito maior, né? E o verdadeiro Deus Criador, que pode suprir a necessidade do povo de Israel, né? O povo de Israel. O verbo bara, Deus criou. Bom, vocês devem já ter ouvido falar já várias vezes que a característica singular desse bara, Deus criou, é ter sempre o quê? Deus como sujeito. Deus como sujeito, tá? Então, é um verbo especial que só Deus usou para trazer uma criação maravilhosa dentro do tempo e espaço, né? Deus criou. E esse verbo pode comparar com o verbo que Deus usou para moldar do pó da terra a imagem do corpo do ser humano, que aparece no capítulo 2 e versículo 7, né? Deus moldou, aí usa o verbo yatzar, né? Então isso traz uma imagem de um oleiro moldar o vaso. Então, totalmente diferente do verbo bara. Bara, seu sujeito sempre é Deus, enquanto que o verbo yatzar, o sujeito pode ser um oleiro, aqui foi usado por Deus, mas não traz essa conotação semelhante ao bara. E tudo que Deus criou é perfeito, não é? Eu creio que vocês devem ter notado isso, né? Pessoalmente, eu tive uma experiência, né? Não uma experiência, mas eu notei que meu dois dentes, né, caíram. Eu tive que colocar implante dos dois dentes. Agora, assim, dente implantado é muito diferente do dente que Deus criou, Deus colocou na minha boca, né? Por exemplo, Deus implante feito de quê? De material tipo plástico, né? Então não tem vida. Ele não ajusta. Então, onde é colocado o dente implantado, normalmente abre o espaço.
atrapalhando. Enquanto que dente criado por Deus tem a vida, ele fecha bem, porque ele tem a vida, né? Ele consegue fechar. Nós podemos ver várias coisas que o que o homem inventa, cria, realmente tudo é imperfeito, enquanto que tudo que Deus criou é perfeito. Nós podemos observar isso, porque nosso Deus é perfeito, né? Então, tudo que Ele criou é perfeito. Deus criou os céus e a terra. Elohim et Hashamayim, né? Hashamayim. Aqui aparece os céus. Isso também foi interessante para mim, pelo menos, talvez, porque na versão coreana ele usa e não tem essa pluralidade. Então, para nós é como se fosse o céu e a terra, né? Céu e a terra. Mas em português está escrito os céus e a terra, porque em hebraico realmente está em plural. Talvez esteja mostrando várias dimensões do céu, não é? Já aqui, quando escreve o Gênesis, né? E mostrando que céus tem várias dimensões aqui, não é? E Morris, o autor que escreveu o comentário de Gênesis, ele observou que o Shamaim, céus, é uma junção de duas palavras. Então Sham é lá, né? Maim significa água ou águas. Então lá, águas, né? Juntando se tornou Shamaim, né? Shamaim. Talvez isso se referindo ao quê? Que antes da criação, que acima da terra, parte superior, né, da terra, que era céu, estava coberta, parte superior estava coberta pelas águas, existência das águas, né? Nós lembramos o que? No dilúvio, as águas do céu, né, desceram para a terra. Também, claro, águas debaixo da terra também se levantarão, né, trazendo o dilúvio de maneira perfeita. E nós também podemos ver que, a partir daqui, o foco da criação está sobre a terra, não é? A terra. A respeito de céus, quase não fala, né? A não ser no dia que criou os luzeiros, mas toda a concentração é sobre a terra, Talvez esteja também a terra esteja se apontando para a terra prometida, né? Há uma outra observação do versículo 2: a terra, porém, estava sem forma. Tohu vavohu, né? Tohu indica um espaço que não é habitável, tá? Sem forma. E bohu mais ou menos indicando que a vazia. Eu estou falando que é mais ou menos porque seus significados não são bem certos, né? Hebraico, a simplicidade de hebraico muitas vezes dificulta nesse sentido, né? É muito difícil achar em algumas palavras o significado certo, tá? Então, mas aqui tohu, né, apresentando sem forma, né? E bohu, a vazia. Duas palavras importantes no sentido de ordem, como ordem ordem da criação, né? Criação que nós vamos ver mais tarde. E também as 7 fórmulas de cada estágio de criação, né? Deus usa 7 fórmulas, não é? Primeiro anúncio, disse Deus, depois ordem, haja a luz, ordem de Deus. Aí acontece o cumprimento, e assim se fez, né? Assim se cumpriu, obedeceu, né? E depois a execução, né? E houve a luz, realmente, né? A luz. E depois o que? A aprovação, viu que Deus viu, e isso era bom, né? Isso era bom.
Isso era bom significa o quê? Que tudo foi criado de maneira perfeita da perspectiva de Deus. Tudo que Deus planejou, né, saiu como ele planejou. Então ele ficou satisfeito, indicando a criação perfeita. Então, sexta fórmula, Deus chamou, né, palavra subsequente. E depois comenta o número de dia. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Então, usa 7 fórmulas para cada estágio da criação. E é interessante observar aqui em Gênesis a repetição de número 7. Nós sabemos que o número 7 é um número completo, né? Completo. Então, tanto Kolbe, ele menciona isso, e Bruce Waltke. Eu comentei que esse dicionário de Bruce Waltke é muito importante, né? Principalmente há um conteúdo muito rico em relação ao Gênesis, né? E ele diz aqui, comparando com outras culturas da época de Moisés, né? Do Antigo Oriente Próximo, em Acade e Ugarite, um período de 7 dias era ideal para a realização de uma obra importante. 6 dias eram usados para a obra e 1 dia para conclusão e resultado. O que justamente aconteceu na criação aqui no Gênesis 1 e 2, não é? Então Deus criou por 6 dias e no 7º dia ele descansou, né? A repetição de 7 é muito significativo, era muito significativo para o contexto daquela época, né? Não somente para o Israel, mas para a maioria dos países do Antigo Oriente Próximo. Aqui no Gênesis nós podemos ver, além desses 7 fórmulas usadas de criação, podemos ver que o nome Deus, Elohim, são repetidas 35 vezes, que é a repetição de 7, certo? Então, 5 vezes 7, não é? E também a palavra céus aparece 21 vezes. 21 vezes. Então, também repetição de 7. A terra também 21 vezes. O verbo haja 7 vezes. Luz 7 vezes também, não é? Isso, a repetição de 7 mostra, além de duração de obra, também a completude e perfeição divina, né? Divina. E uma outra observação é que Deus usa quando cria, haja, verbo haja, né? Haja, que seria o verbo ser, né? E em hebraico é hayah, verbo ser, né? E é interessante que Deus, quando Moisés pergunta para o Deus, né? Quando Deus comissionou ou chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, né? Moisés pergunta para o Deus, né? Qual é teu nome, né? Que nome eu diria que o Senhor tem e para o povo de Israel? E o Deus deu, né? Eu sou que sou, verbo ser. Usa novamente, verbo ser, né? Que haja uma ligação, possivelmente com o nome Adonai, né? Nome tipo Javé, com aqui verbo haja, ser, hayah, né? Também pelo fato que Deus usou a palavra para criar todas as coisas, né? Isso mostra a Israel, através de Moisés, que Javé que criou, né? A criação através de palavra, na verdade, estaria mostrando o quê? Que o mesmo Javé cria a comunidade de Israel pela palavra de Deus, né? De acordo com Deuteronômio 8:3, Deus enfatiza, né, que
Deus permitiu que o povo de Israel percorresse durante 40 anos no deserto para aprender o quê? Aprender que o povo de Deus não só vive pelo pão, mas vive pela palavra que sai da boca do Javé. Boca do Javé. Não é? Então, de alguma maneira, Deus esteja ensinando esse fato através de Gênesis. Deus que criou todo o universo pela palavra. Toda a criação certamente esteja criando a comunidade da aliança. O povo de Israel também pela palavra de Deus. E no Novo Testamento nós vemos como Jesus, o Messias, veio como o Verbo. Né? E João 1, versículo 3, que o Verbo que criou, né, com o universo, o Jesus. Né? Então, nós até podemos dizer que o Jesus é a Torá, né? Torá viva, em pessoa, assim dizer, Torá em pessoa. Né? Nós vemos a importância da palavra. E também no livro de o quê? Ezequiel aparece esse acontecimento semelhante, não é? Ezequiel 37, onde Deus mostra a visão para Ezequiel, né? Visão onde havia um vale, num vale havia ossos secos, né? Ossos secos. E era enorme, e parece que o Ezequiel realmente foi muito impactado pelo grande número dos ossos, né? Ossos. E Deus pergunta como poderia fazer reviver esses ossos. E o Ezequiel não soube responder, certo? Mas então Deus fala para Ezequiel ordenar, usar a palavra, não é? Aí, na medida que Ezequiel falava, e esses ossos foram revestidos pela carne do ser humano, e eles reviveram através do Espírito Santo, né? Espírito Santo. Mas aí também, nessa passagem de Ezequiel, a gente pode ver Deus usando a palavra de Deus para reviver esses ossos, tomar a vida, né? Se tornar as pessoas, se referindo ao exército de Israel, né? Israel, certo?